Vamos! Cheguei. Cadê a taça de vocês? Com a nossa música oficial da Code Class. Vamos aí iniciar a terceira aula desse encontro. Então, sejam bem-vindas a quem está chegando. Vai ser incrível hoje o que eu preparei para vocês. Vocês sabem, né, que basta eu decidir, ter uma ideia, que aí eu já trago aqui, porque vocês merecem muito. E aí, como foi o dia de vocês? Começa enviando essa aula para suas amigas, para mulheres que você acredita muito que pode crescer sendo empreendedoras, porque hoje vai ser muito incrível. Hoje vai ser um tema que eu acredito que a maioria das empreendedoras temem um pouco, que é sobre concorrência. Quem de vocês que estão presentes, sejam bem-vindas, quem está chegando. Eu estou dando as boas-vindas para que as demais possam se chegar, para que realmente elas possam ferver juntas. Mas aí, por enquanto vocês estão chegando, preparem aí a taça de vocês para vocês beberem água, se hidratar. Ou também, né, pode estar acompanhada de um vinho, de qualquer coisa que você gosta de beber, um suco. Mas não esqueça de pegar papel e caneta para anotar também o que você achar de mais importante. Combinado? Então, como eu estava dizendo aqui a vocês, o tema da Code Class de hoje, essa é a nossa terceira aula, e o tema de hoje é como se destacar da concorrência. Eu queria saber aqui quem de vocês tem aquele medinho ou se sente um pouco ameaçada pela concorrência. Conta aqui pra mim, eu quero ver vocês presentes. Sempre nas aulas é muito incrível a energia que vai ficando por aqui, porque acaba que uma mulher vai empolgando as outras e aí vai formando aquele ritual bem gostoso, uma energia bem maravilhosa. Na aula passada foi muito engraçado, teve um ao vivo, uma participante entrou ao vivo, foi muito bom mesmo. Então, eu quero saber aí de vocês, me contem, quem aí tem receio da concorrência ou sente aquele medinho de leve? Me conta aqui, porque agora eu vou começar a realmente trazer o conteúdo para vocês. Já vi aqui milhares não, né? Dezenas de mulheres chegando, então Rosiane, Polly, Eduarda, Sara, enfim, vamos lá, vamos que vamos. Eu queria saber, antes de começar, eu tô falando, eu não sei se tá chegando aí direitinho pra vocês, que às vezes, né, dá aquele velho bug. Mas eu queria se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Respondam, por favor, para que eu possa dar o start aqui. Então, aqui não chegou nada até agora. Então respondam aqui para mim poder saber se tá tudo certinho. Pronto. Imagem e sons ótimos. Então bora lá, vamos começar. Então, como eu disse, né? Envia aí para alguém que você acha que pode também estar nessa live de hoje, nessa aula, para que de certa forma cause um diferencial na vida dessa mulher ou dessa empreendedora. Então bora lá, vamos deixar de blá 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 e vamos começar. Eu comecei a perceber que grande parte das empreendedoras tem um grande medo do concorrente pelo simples fato. Pelo fato dela ter medo de ser ela mesma. Pelo fato dela ter medo de sair da caixa, de realmente se mostrar no mercado. Ou seja, ter medo de dar tapa à cara, sabe? De dizer, essa ideia aqui foi eu que fiz, se deu errado, fui eu que fiz, se deu certo, fui eu que fiz. Então eu percebi esse comportamento na grande parte das empreendedoras.
E aí fala pra mim aí se isso faz sentido pra você, se em algum momento você teve muita vontade de colocar uma ideia em prática, mas aí você pensou logo, ah, mas e se não der certo? Ah, mas e isso? Mas e aquilo? Conta aqui pra mim se você já se sentiu assim, querendo colocar alguma coisa em prática, mas ao mesmo tempo sentiu medo e o medo lhe freou a não colocar essa ideia em prática. Conta aqui pra mim. Pois é, a imagem está ok e o áudio também, né? Em algum momento vocês já se sentiram assim? Então eu pude perceber que esse medo estava muito associado a essa sua insegurança, né? Pois é, a famosa sabotagem, né? A gente sempre fica naquela insegurança de se colocar no mercado, de realmente dizer assim, eu quero ser lembrada como isso, como essa postura, mas ficam com medo, né, de realmente ir lá e se posicionar. Mas eu queria também já trazer outra pergunta para vocês. Se vocês, e aí na cidade de vocês, tem aquelas lojas de 10 reais, de produtinho de 10 reais ou de 20 reais? Aí na cidade de vocês tem esse tipo de loja? Me conta. Não entendi. Por que, mãe? Você parece que engoliu uma geladeira que tá aí passando mal, minha filha. Pois é, em cada esquina tem um monte dessas lojinhas de 10 reais, né? Então eu quis trazer esse exemplo prático para que vocês pudessem entender de uma forma simples. Quando vocês veem essas lojinhas de 10 reais por aí, ou quando elas vão inaugurar na cidade, a primeira coisa que eles se comprometem a fazer com que você lembre, assim, muito é o preço. Então eles gritam na rede social, em carro de som, não importa. Eles dizem que a lojinha é o quê? De 10 reais. Né? Então ele já traz esse ponto de lembrança de que o preço dele é 10 reais. Não importa se depois ele vai aumentar o preço. Mas ele quer que você lembre que a loja dele é preço baixo. Faz sentido para vocês? Já aconteceu isso aí, né? O segundo ponto, vocês vão entender porque eu tô trazendo esse exemplo. O segundo ponto que eles querem que vocês lembrem, além do preço, é o local. Então, eles sempre frisam muito. A loja é 10 reais e está situada em tal lugar, próximo a tal lugar. Ele sempre cria essa relação para que você faça uma associação rápida. Ou seja, do preço dele e onde ele está localizado. Ou seja, para você não esquecer. Então, você precisa lembrar muito sobre essas duas mensagens, que é crucial. Segura aí. E aí agora eu queria lhe perguntar, se também na sua cidade, independente, que às vezes tem essas lojinhas que são de 10 reais, 20, R$1, que elas são de maquiagem, elas são de coisas de casa, né? Então varia muito. E aí eu queria também que você pensasse aí, se também na sua cidade existem, digamos que essa lojinha de 10 reais é de coisas de casa, de decoração, de essas vasilhinhas, essas coisas. E eu queria que você recordasse aí se na sua cidade também tem lojas que não é o preço fixo de 10 reais e também vende o mesmo produto. Responde aqui pra mim. Pois é, né? A loja tão famosa de R$1. Eu era criança quando eu fiquei encantada. E, enfim, foi o maior evento da cidade, né? Foi essa loja de R$1. Meu Deus, por que R$1? É tão barato. E aí o que eu quis trazer para você dessa relação de uma loja de 10 reais ter a mesma coisa de que uma loja comum que já está na cidade há muito tempo também vende o mesmo produto, mas não com o mesmo preço, ela não chama tanta atenção e tá tudo bem, é justamente isso que eu quero mostrar para você. Ambas são concorrentes, mas cada uma tem uma personalidade, assim possamos dizer, diferente. Mas só realmente chama a atenção quem vai lá, quem dá o seu grito de guerra primeiro. Então, essa empresa, né, de 10 reais, esse negócio de 10 reais, ela já entendeu que o produto dela tem esse preço fixo de 10 reais
e eles não estão vendendo qualidade, eles estão vendendo preço. Então, esse é o maior pilar deles. E o que eu quero dizer com isso é que quando você estiver pensando em se destacar do seu concorrente, você precisa realmente pensar qual é o seu diferencial do seu concorrente. Eu costumo dizer que aqui eu não tenho concorrência. Eu não tenho concorrência. E não é para ser melhor do que ninguém. É porque existe uma forma, existem valores que eu trabalho aqui internamente, valores, missão, cultura, que só eu trabalho dessa forma. A forma que eu atendo os meus clientes. Então, eu não costumo olhar o concorrente como um desafio, como, eu tenho esse concorrente, ele tá acima de mim nisso. Não. Eu gosto de ter o meu diferencial. Eu atendo meu cliente de uma forma específica. Olha aí, tem mais mulheres chegando. Sejam bem-vindas. A aula já começou, mas estamos bem no início, então aproveita aí. Então, eu costumo pensar assim, eu não tenho concorrente, eu dou o meu melhor para o meu cliente. Eu já ia dizer paciente, mas não, é cliente. Eu dou o meu melhor para o meu cliente. E essa deve ser a forma que eu aconselho vocês também a pensarem. Vocês não têm concorrente, vocês têm que fazer o melhor para o cliente de vocês, para que ele fidelize. Para aquele cliente, para você não dar margem para aquele cliente ir embora para o seu concorrente. E aí, como eu estava dizendo, né, para vocês, o que é importante você começar a filtrar dentro dessa relação de concorrência que às vezes vocês têm um medo grande de se posicionar no mercado. É realmente começar a pensar como é que você pode tratar o seu cliente de forma diferente. E tratar o cliente de forma diferente não significa que você tenha que dar um super prêmio para esse cliente. Às vezes é um bom atendimento, às vezes é uma lembrança, às vezes é você no primeiro atendimento, você pegou a data do aniversário desse cliente e quando chega o dia do aniversário dele, você manda um cupom de desconto ou até mesmo você manda uma mensagem. Por quê? Isso, de certa forma, traz uma sensação de lembrança. O que as pessoas se acostumaram muito a fazer, tanto no digital como no 1 para 1, assim possamos dizer, é levar o cliente como se ele fosse uma moeda de troca. É realmente querer que o cliente seja só uma parte ali. Eu tenho que vender e ele precisa me comprar. Então, pelo contrário, você precisa entender que o seu cliente, ele pode comprar de qualquer pessoa. Isso aí é certo. Mas se você começar a trabalhar o porquê ele deve voltar para você, se é pelo atendimento, se é pela lembrança que você teve, se é por uma ligação que você fez, essa peça acabou de chegar aqui, eu achei ela muito a sua cara, eu pensei em separar ela para você provar, para que você possa, né, enfim, desfrutar dela, enfim, tal. Mas não há esse relacionamento. Então, às vezes, você olha o seu concorrente de uma forma, eita, poxa, ele fez essa estratégia de preço, vai ser bombástica, ele tá levando as pessoas pelo preço. E você não precisa necessariamente se destacar com o preço. Porque como eu disse até para vocês aqui na aula passada, preço não significa que está certo a sua estratégia. Nem sempre o preço, um mega desconto, é a saída. Às vezes é a saída para salvar o seu caixa que está ali no negativo. Mas ele não é a estratégia certa para que você se posicione no mercado, para que as pessoas lembrem de você, sabe? E aí, eu queria saber aqui de vocês se... peraí, tá chegando aqui uma mensagem. Pois é, Sara comentou aqui, cliente fidelizado seria hoje a alma do negócio. Exatamente, é isso. O cliente, ele precisa se sentir especial. Só que às vezes, sabe o que acontece? Vocês que empreendem, esquecem que o cliente é um ser humano. Esquece de que como seria interessante você tratar o seu cliente como você gostaria de ser tratada.
Faz sentido isso pra vocês? Coloca aqui se faz sentido isso aqui pra vocês. Pra mim poder entender como é que está a mente de vocês em relação a isso. Então, como eu estava dizendo, o maior medo que a grande maioria das empreendedoras tem é de ser elas mesmas, de tratar o cliente como ela gostaria de ser tratada. Esse é o maior valor que eu tenho aqui na empresa. É tratar o meu cliente como eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria que falassem comigo. Então, esse é o primeiro ponto. E eu quero dar um exemplo bem interessante para vocês. Às vezes a gente acha que... Eu já tô entrando em outro assunto para fazer uma ligação, tá? Às vezes a gente acha que criar conteúdos na internet, postar ele na internet, é só simplesmente você postar lá e o cliente tem que gostar obrigatoriamente da sua peça, do seu produto, do seu serviço, e ele automaticamente já se sentir muito encantado pelo que você está postando, uma postagem que você faz. E aí quando passa a semana, aí você não vendeu nada de todos os conteúdos que você fez. Aí você fica, meu Deus do céu, não acredito, tô cansada de fazer esse conteúdo e ninguém me nota. Já aconteceu isso com vocês? Conta aqui. Conta aqui. Já aconteceu isso com vocês? Vocês se sentirem cansadas de criar conteúdo e não conseguir vender? E o que isso tem a ver com você se destacar da concorrência? É porque às vezes vocês querem que o cliente esteja pronto para comprar, mas vocês não estão criando esse relacionamento. Às vezes o cliente responde com um curtiu ou com um emoji e por isso fica. E às vezes não tem uma interação com aquele seguidor ou com aquela pessoa que já é cliente. De você dizer assim, eita, que legal, seria interessante, vem aqui na loja, eu preparei um café, ou até mesmo, pode ser qualquer coisa que você possa inserir, que você não precise ter um custo tão alto, ou até mesmo mandar um direct para essa pessoa, nossa, que legal, você gostou dessa peça, seria interessante, tem essa outra aqui também, ou até mesmo não mostrar nada dos seus produtos, mas começar uma conversação. Oi, tudo bem? Tudo bem? E aí, como é que foi seu dia? Tudo mais e tal. Começar a conversar com as pessoas sem um interesse direto, mas sim para começar a construir esse relacionamento. Automaticamente você já começa a se mostrar como diferente no mercado. Faz sentido para vocês? Chegou uma mensagem aqui. As grandes marcas fazem o melhor pelo cliente, mandam e-mail com as suas peças, abordam da melhor maneira. Eu concordo. Só que tem uma coisa que grande parte das grandes marcas deixam de fazer e que mulheres que estão começando agora o negócio delas podem começar a fazer isso de uma forma muito mais intencional, que é justamente dar atenção aos seus clientes que estão chegando. Porque às vezes as grandes marcas, elas não têm atenção de dar aquela atenção um para um, sabe? De perguntar se deu certo, de criar esse relacionamento com quem é o seu cliente ou quem ainda é seu seguidor. As grandes marcas às vezes deixam passar, eles só querem números e grandes números, mas aí esquecem de dar atenção. Já aconteceu com você? De você gostar muito de uma grande marca, você vai lá, deixa um comentário na postagem da marca e de repente eles nunca respondem e por isso fica. E seu comentário às vezes foi algo muito relevante ou às vezes era uma dúvida que você queria tirar. E às vezes isso pode estar acontecendo com você dentro do seu negócio. Você não está dando atenção aos seus seguidores, aos seus clientes que falam com você. Às vezes a pessoa pergunta, quanto é isso? Aí de repente você responde e de repente a pessoa simplesmente, você nunca mais fala com essa pessoa. Quando na verdade você precisa lembrar que nem sempre as pessoas lembram do seu negócio, nem sempre não, as pessoas não lembram. Você precisa estar lá criando essa lembrança todos os dias, todos os dias. Tá fazendo sentido para vocês?
Então, quando você começar a perder o medo de ser você mesma e de começar a tratar o seu cliente como você gostaria de ser tratada, você vai simplesmente sair da sombra, que é sair da sombra do seu concorrente. Você vai parar de estar olhando os stories, de estar olhando as estratégias que o seu concorrente está fazendo e vai começar a fazer como você realmente gostaria de fazer. Então, para que eu saiba que vocês estão entendendo isso aqui que eu estou falando, eu queria que vocês falassem aqui para mim o que é que você vende e o que é que você tem muita vontade de fazer com o seu cliente ou com o seu seguidor que você nunca fez. Comenta aqui para mim saber, para a gente poder debater isso aqui no ao vivo. Eu disse a vocês que hoje tinha uma batalha, né? Então me aguardem que eu vou falar. Sem contar que, além da batalha, eu disse a vocês que eu decidi fazer algo, né? E realmente vai ser algo muito exclusivo para quem ficar até o final. Vai ser muito exclusivo. E tem a ver com a próxima aula, viu? É uma exclusividade para a próxima aula. Então comenta aqui qual é o seu negócio, qual é a atuação do seu negócio. Se é vestuário, se é comida, não importa. Coloca aqui e coloca alguma coisa que você tem muita vontade de fazer, porém tem medo de botar a tapa-cara, né? De ter a ideia e de repente dar errado. Conta aqui pra mim. Enquanto isso eu vou me hidratando. Quero ver quem é que vai comentar, viu? Alguém? Ninguém vai se manifestar? Enquanto vocês estão colocando aí, eu dei um exemplo pra vocês da loja de R$10, né? Vocês captaram aí direitinho. E aí você pode dizer assim, mas Yasmin, o meu produto, ele não é um produto tão barato. O meu serviço não é um serviço tão barato. Eu não posso o tempo todo estar ofertando desconto. Eu não posso o tempo todo estar flexibilizando o valor do meu serviço. Porque, de fato, ele já é um valor bem alto para o mercado. Mas existem outras coisas que, inclusive, é do código de luxo que você pode estar fazendo. E eu vou contar uma história aqui pra vocês de uma situação que eu passei que, assim, me marcou muito. Eu fui fazer uma pesquisa, como cliente, claro. Eu fui fazer uma pesquisa em uma loja de luxo. Eu entrei nessa loja para entender como é que funcionava o atendimento e todo o processo que o cliente passa dentro desse sistema de luxo. Eu fui para fazer uma pesquisa. E eu fiquei encantada, passada com o que aconteceu. Quem é minha aluna aí da mentoria sabe que história é essa. Então, quem é se manifesta aí. E o que foi que aconteceu? Assim que eu entrei na loja, eu não sinalizei para a vendedora que eu estava fazendo uma pesquisa. Eu não poderia dizer isso. Mas a primeira coisa que eu já sinalizei para ela, fazendo um teste para minha pesquisa, foi que eu entrei na loja. Assim que eu entrei na loja, ela já me abordou. Pois é, já lembrou, né, da história? Exatamente. Eu entrei na loja e assim que eu entrei, eu disse para ela, eu não vou comprar nada. Eu realmente quero conhecer os produtos da loja. Eu quero ver alguns produtos só. Mas eu disse já pra ela, em primeiro momento, que eu não iria comprar. Esse foi a minha primeira frase. Então, se fosse você, se fosse na sua loja, pensa aí se você já iria ficar feliz em atender esta cliente aqui que era eu. Eu acho que não, né? Porque às vezes a gente entra em uma loja e o vendedor já faz aquela cara, vixi, não vai comprar, não vai comprar. E aí eu percebi que na loja tinha outras vendedoras e na loja também as vendedoras que já estavam em atendimento. Ou seja, essa pessoa que veio me atender, ela realmente era a única que estava livre no momento. E ela disse, não, tudo bem, seja bem-vinda. Perguntou meu nome, aí eu disse meu nome, Yasmin Ruama.
E aí ela estava com uma bolsa que parecia uma pochete. Não tem aquelas pochetes que coloca aqui assim na cintura? Ela abriu a pochete, tirou luvas, colocou as luvas bem plena. Era uma loja de departamento de bolsas de luxo. Ela botou as luvas. Ela só, olha, eu quero começar apresentando pra você essa peça aqui. Eu querendo pegar e achar alguma coisa pra trazer junto aqui com vocês. Ela disse, eu quero começar apresentando pra você essa peça aqui. E aí pegou a bolsa, me mostrou, contou a história da bolsa, lá. E contou que tinha vários tamanhos da bolsa. Enfim, ela deu vários detalhes. E aí, nisso, ela foi me levando, me conduzindo para conhecer a loja. Então, a gente tava nesse primeiro departamento de bolsas, ela levou para outra, e levou para o outro lado, e depois para o outro lado. Eu pensando que a loja era só o primeiro espaço no qual eu estava. E aí, quando eu percebi que já estava encerrando ali naquele hall que a gente estava, eu disse, pronto, tá bom, muito obrigada. Enfim, fui conversando com ela, né? E aí eu disse, tá bom, muito obrigada, viu? E ela disse, não, vamos conhecer a outra parte interna. Eu quero levar pra você conhecer lá. Aí eu já fiquei assim, né? Chocada. E anotando na minha cabeça tudo o que eu poderia anotar daquela imersão ali que eu estava pra pesquisa. E aí isso aí já foi uma quebra, assim, pra mim, né? Eu já disse pra ela que eu não iria comprar. Na loja estava chegando outros potenciais clientes que ela poderia estar vendendo, ela poderia ganhar comissão, e ela decidiu me conduzir até o final. E aí a gente foi para a parte interna da loja, com uma ala mais exclusiva ainda, de produtos muito mais exclusivos, e ela lá, totalmente disponível para me explicar o que eu quisesse. Ela me perguntava, olha, se você não quiser essa cor, tem essa cor. Foi o melhor atendimento que eu já tive em minha vida. E aí nisso eu fiquei chocada. O como ela fez questão de apresentar todos os produtos da loja e fazer toda uma questão para que, mesmo sabendo que eu não fosse comprar, ela me atender como realmente eu merecia ser atendida. Vê como é interessante e para pensar quantas vezes você já fez isso pelo seu cliente. Às vezes, o cliente entra na loja e você, se tiver alguma dúvida, me pergunte. Da mesma forma, se for um atendimento online. Se você tiver uma dúvida, você me pergunta. Às vezes, o cliente já está na dúvida e ele não sabe que ele está na dúvida. Então, o seu papel como uma empreendedora, dona do empreendimento, é realmente solucionar a dor, o desejo daquele seu cliente. E é por isso que eu digo, às vezes, você que coloca no seu caminho o concorrente. É você que dá ao seu concorrente o seu cliente. Você não cria um universo tão acolhedor para o seu cliente, para que ele realmente não esqueça de você. Não esqueça como foi o seu atendimento. E aí, como eu estava falando para vocês, às vezes não é sobre você dar um hipermaster desconto para aquele cliente. Às vezes não é você dar um presente, dar uma peça da sua loja, um produto, um serviço gratuito para aquele seu cliente. Mas às vezes é a forma como você trata. Então, eu particularmente, eu nunca esqueci esse atendimento. E aí, para finalizar essa história, quando ela terminou de me atender, ela disse assim, Yasmin, passe para mim o seu telefone, porque mesmo sabendo que você agora não está com interesse em comprar nenhuma das nossas peças, quando você tiver, você pode entrar em contato. Presta atenção agora. Você pode entrar em contato imediatamente comigo, que a peça que você desejar, eu providencio ela para você. Ela pode estar no Rio, em São Paulo, não importa. Você manda para mim a foto do produto que você quer e eu vou providenciar. E aí você manda o seu endereço e você vai receber na sua casa. Se você não quiser receber na sua casa ou se você quiser vir aqui na loja, mais uma vez para mim poder lhe atender, eu vou lhe atender. Eu fiquei assim, ó, chocada. Óbvio que eu nunca mais esqueci desse atendimento e principalmente dela. E aí eu passei meu telefone para ela, né? Passei meu telefone
Eu dei 2 passos ao sair da loja, né? Assim que eu saí, ela mandou uma mensagem pra mim. Yasmin, foi um prazer imenso atender você. O que você precisar, eu estou à sua disposição. Minha gente, eu fiquei chocada. Chocada. E como o básico funciona. E às vezes vocês não estão querendo fazer o básico. Às vezes vocês não estão querendo pagar o preço de atender um cliente. E eu vendo isso hoje, eu olhei uma conversa que eu tive com uma cliente, que eu atendi essa cliente esses dias, e a gente ainda está em processo de aprovação de orçamento. E vê como é engraçado, às vezes a gente acha que o processo da venda de um produto, ele é simplesmente você enviar um orçamento, você responder um preço. Tudo isso que eu tô falando aqui a vocês configura muito em como você se destacar do concorrente. Então são coisas simples que você pode adaptar para o seu dia a dia que faz diferença no final. E aí eu atendi essa cliente esses dias e a gente tá nesse processo de apresentação de orçamento para o projeto que ela precisa. E aí estamos em 19 de agosto de 2024. Sabe quando foi a primeira vez que ela falou comigo solicitando o orçamento? Em junho. Ou seja, são quase 2 meses. E dentre esse tempo que desde a primeira vez que ela falou comigo e ela falou, eu respondi e ela não respondeu mais. E a gente precisa entender, vocês precisam entender que às vezes, tire por você mesma. Quantas vezes no dia você lembra de uma marca que você comprou, sei lá, uma blusa, ou até mesmo que você comprou um brinco? Coisa mais comum da mulher comprar sempre. Você não lembra todos os dias, você não lembra toda hora do último brinco. Qual foi a marca do último brinco que você comprou? Você não lembra. E é esse o processo que vocês pensam que o cliente de vocês fazem. Vocês pensam que o cliente de vocês pensam da marca de vocês toda hora. E não funciona assim. Então, antes de você pensar que o seu cliente não está comprando de você, lembre-se como é que está sendo o seu processo com ele. Como é que você está fazendo com que esse cliente lembre de você? E aí, voltando lá à história, eu falei com essa cliente e ela respondeu. Ela falou comigo, eu respondi. Ela não respondeu, na verdade. E aí passou um tempo. Deixei passar 1 semana e meia, mais ou menos. Depois eu voltei a falar com ela novamente. Perguntei se estava tudo bem, se ela estava com alguma dúvida, se ela poderia me dar um retorno da mensagem, para que de alguma forma eu pudesse ajudar ela nesse momento. E aí passou alguns dias, ela não respondeu. Passou, eu não desisti ainda da cliente, viu? Passou. E aí depois que passou esses dias, do nada ela apareceu. Pediu desculpas pela ausência, né, de não ter respondido. Ela tinha feito uma cirurgia ocular recentemente e, de fato, não tinha conseguido ficar no telefone para, enfim, responder todas as demandas que estavam no celular. E aí eu falei com ela, disse que super entendia, mas que naquele momento a gente poderia voltar a conversar, tudo mais e tal. E aí ela voltou a falar comigo, contou o que ela estava precisando para o negócio dela e tudo mais e tal. E aí, marquei com ela uma reunião. Isso de junho, julho e agora estamos em agosto. Para vocês entenderem que às vezes o processo é demorado, mas vale a pena. E aí, vocês mandando aqui o atendimento de milhões. Exatamente, o atendimento de milhões é da loja, né, que vocês estão falando. Mas o meu também é, viu? E aí, ela falou comigo, eu expliquei pra ela, ela me explicou e marcamos uma reunião. Marquei, apresentei pra ela como é que funciona, tudo que ela iria precisar e tudo mais e tal. E recentemente apresentei pra ela o orçamento. E em todo esse momento, eu sempre deixei muito claro pra ela que ela pode tirar dúvida a qualquer momento, se surgir, porque sempre pode acontecer. Às vezes a gente tá em um momento assim, né, às vezes tá empolgada e a gente esquece.
E aí eu sempre deixo aberto. Resultado, a gente ainda não fechou, mas tudo indica que sim, que vamos fechar. Por quê? Porque ela gostou do atendimento, ela viu que ela tem uma atenção exclusiva. Então, e um detalhe, se não fechou, tudo bem. O próximo cliente, ele merece ser tratado da mesma forma. Não é porque um cliente potencial de 2 meses que você ficou ali tentando falar com ele, fechar algum projeto, algum serviço que ele não fechou, que você tem que tratar o próximo como foi a experiência do outro. Porque você tem que entender que o seu cliente, ele não é obrigado a comprar de você. Mas você precisa convencer ele que sim, que você é a melhor opção para ele. Faz sentido para vocês? Eu tô falando muito, mas tudo que eu tô falando aqui é ouro, viu? É ouro. E eu só digo uma coisa. Quem já sentiu o gostinho de estar presente nas minhas mentorias sabe disso, sabe muito bem disso. Então, eu quero saber agora de vocês o que foi que eu falei já até agora, que já explodiu na mente de vocês. Você, poxa, eu não pensava que fosse assim. Conta aqui pra mim, que eu tô vendo vocês muito caladinhas, vocês estão muito quietinhas. Eu ainda não passei nenhum desafio pra vocês, mas me contem se já houve um momento em que sua mente fez assim, ó, pá, explodiu aí do que você realmente nunca tinha percebido dessa jornada de venda para o cliente e que isso está diretamente associado com a sua concorrência. Isso é uma forma de você se destacar do seu concorrente. É você atender bem o seu cliente. É você sugerir uma visita para ele. Conta aqui pra mim, vocês estão muito quietinhas. Vocês estão com preguiça de conversar hoje. Vocês pediram a Cold Class na segunda à noite, mas eu tô vendo vocês assim, bem devagarzinho. Vocês já estão cansadas do dia, mas vamos que vamos. Vamos ficar elétricas aqui para que a gente, né, consiga trilhar esse momento até o final. E aí? Então, eu já estou chegando perto do fim dessa nossa Coach Class. E eu quero dizer pra vocês que eu quero saber agora quem tá aí, pra mim saber com quem eu estou falando agora. Eu quero saber quem é que tá aí. Então, quem está, coloca assim, uma mãozinha ou coloca um brinde de taças pra mim saber que você tá aí, porque eu quero falar só com quem está agora na aula. Fala aí. Olha aí, Maíra, quem mais? Sara, muito bem. Sandrinha também está aí. Acho que não sei se é a primeira, mas seja muito bem-vinda. Quem mais? Pois é, várias mulheres, pois é. Cileide, Thaís. Ai, Thaísa, você é maravilhosa, viu? Quero você aqui. Então vamos lá. Eu falei pra vocês, né, sobre a batalha, né, das ideias. E a batalha das ideias é justamente isso que eu falei pra vocês aqui, né? E eu vou descrever pra vocês aqui, Andréa também. Tá chegando muita gente aqui. Então bora lá. A batalha de ideias é justamente essa troca que você pode ter com o seu cliente. Ofereça desconto, se você puder, para aquele cliente ou, né, aquele seu seguidor que comentou numa publicação. Chame ele para conversa. Não necessariamente você precisa começar já oferecendo um desconto, mas comece com uma conversa, né? Trocar uma conversa, saber como é que tá o dia a dia da outra pessoa, às vezes é muito bom. E às vezes a outra pessoa tá precisando também, né? Então, dependendo do seu produto ou do seu serviço, sugira uma visita, mostre o seu serviço, apresente o seu serviço. Porque às vezes as pessoas não conhecem o seu serviço, às vezes vê na internet, mas não tem a noção de como o seu produto é incrível. Então, se você puder, marque uma visita, marque uma reunião com alguém
para que você, de certa forma, já consiga mostrar para essa pessoa que você tem um atendimento diferente. Isso é se destacar da concorrência. Então, também, deixa eu ver aqui para mim não esquecer nada. E aí, muitas coisas eu já falei aqui, né? Eu coloquei, trate o seu cliente como você gostaria de ser tratada. Então, exatamente, Sara, as pessoas esqueceram desse o porta a porta. E às vezes é muito importante a gente tratar o um para um, sabe? Porque às vezes aqui no digital fala de uma forma tão genérica que perdeu essa essência de você tirar um tempo para falar com a outra pessoa, sabe? De uma forma mais exclusiva, entendendo de uma forma muito mais individualizada, sabe? Então, isso meio que se perdeu. As pessoas estão muito assim no automático, sabe? Só querem resultado. E isso é uma coisa que eu prezo muito, muito assim, pelo contato, de você ter aquele um para um. Eu falo muito um para um. Então isso é muito importante. Então não espere só o cliente bater na sua porta. Também faça desse primeiro passo. Vá até ele, sabe? É muito importante. Então eu trouxe para vocês essa batalha de ideias para que vocês pudessem usufruir e utilizar ela no negócio de vocês essa semana, viu? E coloque em prática aí durante a semana. Mas, para vocês que estão aí, que comentaram que estão aí, a próxima aula do Code Class vai ser exclusiva. Exclusiva, vai ser uma turma fechada. Ela vai se manter da mesma forma aqui, vai ser gratuito, mas eu quero realmente saber quem são aquelas mulheres que estão a fim de acelerar os resultados, ainda agora em 2024. Então, a Code Class da semana que vem, ela vai ser exclusiva, vai ser fechada só para essas mulheres que querem ainda acelerar esse ano. E eu vou montar, vai ser um grupo que eu vou montar, uma comunidade, na verdade, para vocês, para que a gente possa conversar. Da forma que eu tô dizendo aqui pra vocês, a gente vai conversar assim, ó, um pra um. Não vai ser grupo pra gente fazer propaganda, nem nada. Vai ser um grupo destinado para que vocês possam acelerar e para que vocês possam ter estratégias para aplicar ainda esse ano, para vocês, ó, faturarem mais, certo? Então vai ser um grupo específico para a próxima aula do Code Class. Vai ser um grupo fechado. Vocês vão ter um acesso diferente. A aula da semana que vem não vai acontecer aqui no Instagram. Não vai. Ela vai ser realmente um grupo exclusivo de mulheres que querem acelerar ainda esse ano. E os próximos vai ser só consequência, né? Então, qual vai ser o desafio de vocês? O desafio de vocês vai ser agora. Serão 2 desafios. O primeiro desafio é vocês encaminharem essa live aqui, enquanto ela não termina, para uma amiga de vocês, que vocês conhecem, ou para aquela amiga que ainda não é empreendedora, mas que você acha que ela tem um grande potencial para isso. Então comece a encaminhar essa live para ela. E o segundo desafio, que é para confirmar que você quer estar presente nessa aula exclusiva da semana que vem, vai ser você fazer um comentário no post que eu vou liberar após terminar essa aula de hoje, essa Code Class de hoje. E vocês vão saber qual é esse post, porque eu falei muito sobre isso aqui, então vocês vão identificar. Então vocês vão comentar lá nessa postagem desse grupo. Estão preparadas? Eu quero saber quem está preparada. Estão entendendo? Quero saber quem está preparada para entrar nessa aula exclusiva da Code Class. E, antes de dizer para vocês, essa aula ela vai ser tão exclusiva que a gente vai discutir dentro desse grupo, eu e vocês, quem estiver interessada, qual vai ser o tema da próxima Code Class. E cada uma, olha aí, vocês já estão com a roupa de ir? Pois é, exatamente. E quem estiver na aula da semana que vem vai poder ter uma interação muito maior. Eu vou abrir um momento para que vocês possam conversar também, para que a gente realmente comece a movimentar, a trazer esse movimento de mulheres cada vez mais no empreendedorismo, para que vocês possam realizar sonhos também, porque
Eu só pude realizar tantos sonhos que eu já tive, né? E ainda vou realizar outros que tenho, depois que eu comecei a empreender. Então eu quero levar também essa possibilidade para tantas outras mulheres também. Então, o que é que vocês vão comentar? O que é que vocês vão comentar na postagem que eu vou fazer ao finalizar essa live aqui? Vocês vão colocar assim, Cozy Class 4. Ou o número, né? Vai ficar mais legal. Vocês vão colocar lá, Cozy Class 4. Ok? Comenta aqui se vocês entenderam. Primeiro foi vocês começarem a enviar. Já tô vendo que tem gente nova aqui chegando. Seja muito bem-vinda. E agora o próximo passo vai ser vocês comentarem na postagem que eu vou liberar após encerrar essa aula aqui. Vocês vão comentar Cozy Class 4. Entendido? Já tem gente com a roupa pronta e eu acho isso a maior nobreza. E já tem gente que compreendeu. Podemos encerrar. A aula de hoje foi muito maravilhosa. Ela foi mais leve do que os nossos outros encontros, né? A aula passada foi muito, muito engraçada. Tivemos uma participação ao vivo. Eu criei aqui conteúdos ao vivo para uma empreendedora. Ela é dentista. Então foi muito maravilhoso. Hoje também foi muito incrível, porque eu falei para vocês os pilares, inclusive os pilares de luxo, para que você possa aplicar no seu negócio. E você consiga se destacar do seu concorrente, começando a ter um atendimento diferente com o seu cliente. Então é isso, eu vou encerrar a nossa aula de hoje, a nossa Cozy Class de hoje, e vou liberar lá o post para que vocês possam comentar e a gente formar a turma da semana que vem. Vai ser muito exclusivo, realmente só vai saber o que vai rolar quem estiver nesse grupo, vai ser bem maravilhoso. Então, muito, muito obrigada a presença de vocês. Obrigada, Sara. É sempre uma honra ter você, Maíra, Aninha, todos que estão aqui presentes. Muito, muito obrigada. E a próxima aula promete, viu? Vai ser insano que a exclusividade que vamos viver lá. Então, um beijo e boa semana para vocês. Tchau, tchau.